Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algo de maravilhoso na palavra de Deus, que ela nos garante, e aquele que garante promessas, aquele que garante cuidado, zelo e providência, é todo-poderoso. Nós temos que confiar nas palavras que assim nós retiramos da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus tem todo o poder. O Espírito do Deus Altíssimo vela por esta palavra para dar cumprimento. Por isso que as Escrituras são a verdade plena, absoluta e irrevogável. O que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Imagine que as 7 igrejas da Ásia passaram por muitas dificuldades em todo o seu processo de existência. Aquelas igrejas primitivas tiveram que passar por muitas dificuldades. Podemos dizer que todas as 7 igrejas da Ásia servem-nos de exemplo, porque de uma forma ou de outra, em certos estágios e fases da nossa vida, nós passaremos por tribulações semelhantes. Há de se observar que a igreja de Filadélfia, que até estimula e é aquela que serve de título à nossa igreja, Igreja Remanescente Cristã Filadélfia, ela nos traz o exemplo da resiliência, da resignação, da perseverança na prática de boas obras, mesmo sobre a intensa perseguição de um sistema já dominado por Satanás. Nós temos que crer nessa palavra. Essa palavra tem que nos servir de estímulo, visto que uma iminente perseguição à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo já está preparada. A igreja já está no alvo de ser perseguida pelo sistema que já está corrompido. As instituições já estão corrompidas e nós já tivemos uma pequena amostra de todo o cerceamento e fechamento de igrejas neste período de pandemia. Uma coisa bem certa, nós temos que ser longânimos, resilientes e perseverantes. Como está dito aqui, essa igreja de Filadélfia nos serve de exemplo, como eu disse, porque eles foram perseverantes nas práticas de boas obras, no testemunho. Porque é muito comum quando a perseguição, as dificuldades, as coisas parecem não fugir do nosso controle, nós começamos a afrouxar as mãos do arado, começamos a tratar com desdém as coisas de Deus e nos esquecemos, como eu disse a princípio, que o nosso Deus, Ele tem todo o poder. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem de bom ânimo, pois este mundo eu venci. Aquele que quiser vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eis que estou convosco todos os dias. Citei aqui 3 fragmentos
da sabedoria e do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que servem para as nossas vidas. Porque uma coisa é bem certa, nós ouvimos promessas a princípio que encheram o nosso coração de alegria, revigoraram nossas forças, nos deram orientação numa determinada fase da nossa vida, e de repente nós não compreendemos muito bem o que está acontecendo. Por que temos que passar por situações como esta, de tamanha dificuldade, de tamanha abstinência, de tamanha perda? Por que temos que passar por aquela dificuldade? Faz parte de um processo. Algo de maravilhoso é que o nosso Deus, Ele nos chama, e a obra do Espírito Santo é de santificar e consagrar os seus eleitos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vemos até antes do período de pandemia algumas congregações lotadas, abarrotadas de gente, mas vemos que muitas pessoas às vezes são mal direcionadas por até falsos líderes. Não estou aqui para criticar o mérito. O Senhor que vai julgar, o Senhor Jesus, na sua vinda gloriosa, que vai julgar o mérito e a legitimidade de como esses líderes exercem o controle sobre os seus rebanhos. Mas uma coisa é bem certa, dentre toda essa leva, essa massa que assim está tendo acesso, ouvindo a palavra de Deus, ali o Senhor vai selecionar. Podemos ver que em proporções de 12 discípulos para as massas que existem dentro das igrejas hoje, vemos que dentre os 12, um é traidor, roubava a bolsa de ofertas do Senhor Jesus Cristo, e um negou o Senhor Jesus Cristo, que era um dos discípulos mais íntimos, negou o Senhor Jesus na hora dramática da sua vida. Olhando para o Senhor Jesus Cristo, ele estava espraguejando o apóstolo Pedro pela terceira vez, e o galo cantou. Então vemos aqui que, observando o exemplo de Pedro, de Judas e da grande massa que está dentro das grandes igrejas, vemos que as dificuldades e provações vêm com o intuito de provar para nós mesmos quem é que nós verdadeiramente somos. Se verdadeiramente estamos aplumados, convictos daquilo que nós cremos na palavra de Deus, convicção da nossa fé, afirmar com veemência o que o Senhor afirmou em sua palavra, é hora de, quando estamos passando ali por o crivo da prova, fazer essas afirmações de fé. E aí eu questiono você, como está a sua fé? De tempos em tempos o Senhor vem revelando aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. O diabo lança palavras desestimuladoras, o diabo vai lançar inimigos que vão se levantar até mesmo dentro da sua casa, problemas e dificuldades, perdas, danos, prejuízos, tristezas, aflições. Tudo isso está reservado dentro de certos processos e estágios na vida do cristão. E qual é o intuito de tudo isso? O Senhor vai construir uma blindagem sobre as nossas vidas? Ele construirá na tua vida, isso é garantido, uma blindagem de salvação. Ainda que você perca tudo, o Senhor continua firme dizendo: eu vou salvar você. Como Ele fala para a igreja de Filadélfia: tenho visto as tuas obras, tenho visto o empenho e a dedicação, as mãos firmes no arado que vocês assim têm se dedicado aí em Filadélfia. E por isso eu vou guardar vocês da hora da provação que há de vir. Indicando que dificuldades que passamos são parciais e, de certa forma, um tanto que pequenas para a grande tribulação que há de vir sobre a terra. Por isso que nós temos que estar preparados. É por isso que eu costumo, às vezes, exasperar a minha voz, instar com a minha voz, para que você fique atento ao que Deus quer fazer. Porque às vezes estamos dentro da casa de Deus, a palavra entra pelos nossos ouvidos, a gente vai para casa, esquece, aí quando chega um momento de aflição, nós não lembramos da palavra de Deus. Algo que já foi pregado, ensinado, situações que a palavra de Deus, assim que foi pregada,
são semelhantes ao que estamos vivendo e a gente não se lembra, e a gente não toma posse, e a gente não persevera nessa palavra. Algo de maravilhoso é que dá-se a entender que a igreja de Filadélfia ela é eleita, mas ao mesmo tempo mostra que a igreja de Filadélfia tem o livre-arbítrio. Note que a igreja de Filadélfia já recebeu a coroa já está de certa forma determinada sobre a cabeça de cada um dos membros da igreja de Filadélfia. Mas aqui ele exorta: tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Você já é salvo, eleito, mas de repente você pode optar, você pode desprezar a premiação, a coroa já está sobre a sua cabeça, um galardão está reservado de ter memoriais. Existe alguma rua com o teu nome aqui? Talvez alguns homens aí de confrarias tenham o nome de ruas, né, de avenidas, de prédios, de obeliscos. Você não tem nome de rua algum, talvez a sua família não tenha influência. Mas no reino dos céus, segundo o mérito do teu trabalho pelo Senhor Jesus Cristo, para glorificar o Senhor Jesus Cristo, já tem um memorial pronto para se lembrar eternamente do que você fez pelo reino de Deus. Isso mostra que o nosso Deus não é um Senhor mesquinho, não é um Senhor miserável, Ele é um Senhor justo. É um Senhor justo que galardou os seus filhos, que abrem mão muitas vezes, que sofrem muitas vezes por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Trago à memória aqui as experiências de Davi como ilustração para a nossa vida. Veja, desde o seu chamado, desde o momento em que Jessé vai à casa do seu pai e o unge, lhe confere promessas. Veja as dificuldades, veja o período em que ele viveu foragido, veja os períodos em que quase ele se viu diante da morte, no meio das batalhas, correndo risco de morte. O que alimentou Davi? As experiências de salvação e de livramento, para reavivar aquela promessa feita por Samuel: você vai ser o rei, você é o homem segundo o meu coração. Às vezes você nem imagina, mas quando Davi estava ali dentro da caverna de Adulão, em 1 Samuel capítulo 22, nós vemos que Deus leva o seu escolhido, Deus leva o seu escolhido e o seu eleito para trabalhar com a vida de pessoas que estão sem rumo, sem sentido para a vida, marginais, criminosos, pessoas endividadas que seriam colocadas como escravo por não pagarem dívida. Davi traz um rumo para aqueles homens. E algo de maravilhoso: dentre aqueles 600 homens, haveriam aqueles que haveriam de receber um galardão quando Davi assumisse o trono da confederação de Israel. Vale a pena seguir o rei? Muitos olham para o rei Jesus e não querem os seus ensinamentos. Muitos olham para o Senhor Jesus Cristo e desprezam, olham para a casa de Deus, olham para a casa do pregador, olham para a cara do pregador, olham para qualquer coisa que esteja ligada ao Evangelho e desprezam. Mas haverá um momento em que muitos desejarão, pois isso é profecia, é palavra de Deus, buscarão essa palavra e não a encontrarão, porque a igreja já não mais estará nessa terra. Buscai o Senhor enquanto é tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E para você que ouve essa palavra e está desanimado, reanime-se. O Senhor não revogou a sua promessa, o Senhor não revogou a fidelidade dele, perfeita e poderosa para a tua vida. Ele tem poder para fazer cumprir a palavra que ele te entregou. Ele está movimentando as circunstâncias, ele movimenta as circunstâncias no futuro para beneficiar você, desde que você seja como a igreja de Filadélfia, perseverante e zelosa na prática de boas obras. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos, glorificamos o teu nome. Te suplicamos, ó Santo Espírito, põe tua mão poderosa nessa causa,
Põe tua mão poderosa sobre esta enfermidade. Põe tua mão poderosa, Senhor Jesus Cristo, sobre as famílias. Põe tua mão poderosa, Senhor Jesus Cristo, sobre o nosso viver. Ó Santo Espírito, te suplicamos, tu tens poder de ressuscitar mortos. O Senhor ressuscitou a Jesus Cristo, Filho de Deus, dentre os mortos. Te suplicamos, visita a nossa vida, reanima o nosso ser, revigora a nossa vitalidade, em nome do Senhor Jesus. Com o teu poder afasta o mal, com o teu poder, Santo Espírito, te suplicamos, abre portas, concede oportunidades, em nome do Senhor Jesus. Salve as nossas famílias de toda investida cultural do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, te clamamos. Ó Senhor Jesus Cristo, a remanescente cristã Filadélfia te adora, te exalta e te engrandece. Visita-nos nessa manhã, abençoe a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus. E a remanescente cristã Filadélfia exalta e adora ao Pai, exalta e adora ao Filho, exalta e adora ao Santo Espírito. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã de domingo. Louve, adore, exalte, engrandeça ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos.